eu quero falar sobre a volta de Jesus e quero trazer a você o mesmo sentimento que eu tive de em que tempo nós estamos situados agora, tá ok? A gente escuta muito disso. Quando você acha que Jesus vai voltar? Eu não sei. Só que nunca vimos sinais tão claros, e eu quero trazer outros sinais que não estão nos evangelhos, que está na Bíblia, especificamente no livro de Abacuque, que eu estou interpretando como sinais, e quero que você entenda bem o que eu vou falar. De terça para quarta-feira eu perdi o sono, eu acordei, era 4 horas da manhã. Eu tinha orado para Deus não me dar nenhuma visão. Eu tinha orado, falado: Senhor, eu queria dormir a noite inteira, não me dê nenhum sonho, nenhuma visão, me deixa dormir essa noite. Pois bem, Ele não me deu nenhum sonho, nenhuma visão. Contudo, quando deu exatamente 4 horas da manhã, eu acordei. É mais ou menos aquele pacto, né? Aquele esquema que você monta com Deus, dizendo: Deus, me acorde de madrugada para orar. Eu não pedi isso para Ele, mas Ele me acordou. Era 4 horas da manhã e eu falei: meu Deus, perdi totalmente o sono. E falei: o que eu vou fazer agora? E eu ouvi no meu espírito algo muito forte, que dizia: abra a sua Bíblia no livro de Abacuque e leia. Então eu vou explicar algumas coisinhas. Hoje vai ser muito numa base de um estudo do que praticamente uma ministração, mas para que você tenha o entendimento que Deus me deu. Quando Deus falou para mim que era para ler o livro de Abacuque, eu me levantei, peguei essa minha Bíblia aqui, que eu tenho ela desde o começo da minha conversão, ela já está toda riscada, pintada, e abri no livro de Abacuque, e ela não tem nada riscado e nada pintado, o que significa que é um livro que, quando eu li, na verdade tem uma coisinha aqui no finalzinho, que é o texto mais conhecido de Abacuque, né? Que a gente vai ler depois, que está marcado. Os demais não tem nada. E como é um livro pequeno de apenas 3 capítulos, eu disse: vou ler ele inteiro. Óbvio, 4 horas da manhã eu vou ler ele, depois vou ler outros livros. E li o livro de Abacuque inteiro. A princípio eu achei que o que Deus queria falar comigo estava no capítulo 3, no versículo 17, 18 e 19, que é o mais conhecido. Contudo, quando eu comecei a ler do comecinho, algumas coisas começaram a me chamar a atenção, e quero passar algumas informações para vocês aqui sobre o livro de Abacuque. O livro de Abacuque foi escrito 600 anos antes de Cristo, quando Judá estava muito próximo de ser invadido pelos babilônios e pelo seu rei Nabucodonosor. E o livro de Abacuque, por ser muito pequeno, você não vai encontrar muita coisa nele, mas você vai encontrar um homem, um profeta, fazendo perguntas para Deus. E ele questiona Deus em 2 coisas. Porque o reino de Judá estava passando por um momento, principalmente o seu rei era um rei muito ruim, e o reino de Judá estava passando por um momento de muita perversidade. Então Abacuque questiona a Deus: até quando, né, o Senhor vai permitir que esse mal esteja sobre Judá? É a primeira pergunta. E Deus responde para ele. Só que a primeira pergunta e a resposta de Deus gera uma segunda pergunta para Abacuque, porque Deus deixa muito claro para Abacuque que ele vingaria, né, o pecado que está sobre Judá. Ele faria justiça, não é vingança, é justiça, faria a palavra errada. Deus faria justiça contra Judá, levantando um rei, né, que é Nabucodonosor, uma nação para vir e levar cativo o povo de Judá. Aí surge uma segunda pergunta para Abacuque: Senhor, como o Senhor fará isso? Fará justiça pelo pecado de Judá, usando uma nação que é pior que Judá?
Peraí, então o Senhor vai fazer justiça contra Judá, fazendo com que eles sejam levados, que o mal venha realmente sobre eles, usando alguém que é pior do que eles, que tem feito coisas muito piores, que são ímpios. E Deus responde para Abacuque. Então Abacuque tem certeza que não tem mais esperança para ajudar naquele momento. Deus declarou uma palavra, o mal veio. Repara bem sobre os dias de hoje. É isso que é importante, você entender o que está acontecendo nos dias de hoje. O mal veio, o mal foi estabelecido, e era Deus que estava por trás desse mal. Deus estava por trás do mal que estava estabelecido sobre a nação. E no fim do capítulo 3, que é onde eu achei que era o que Deus queria falar comigo, e não era no começo do capítulo 3, você vai conhecer, você vai observar os famosos versículos: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, olha bem o que Abacuque diz. Abacuque entende que está vindo um juízo de Deus. Abacuque entende que não há o que fazer quando Deus determina o juízo, e ele se propõe em confiar em Deus, ainda que o juízo de Deus venha trazer toda essa desgraça econômica, política e social sobre a nação. Ele diz: olha, não importa o que aconteça, não importa que haja uma desgraça geral, que não tenha mais nada, que não tenha comida, que não tenha mais riqueza, que não tenha mais nada, que esteja tudo destruído, eu ainda confiarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu achava que o que Deus queria falar comigo estava aqui. Como disse, busquei na internet, e busquei nos cabeçários da Bíblia, busquei em tudo alguma coisa que desse uma interpretação que Deus estava me dando sobre a volta de Jesus. E a princípio, lendo o capítulo 1 e o capítulo 2, e fazendo um paralelo com os dias de hoje, eu vi e cheguei à conclusão que está havendo, assim como nos dias de hoje, um juízo. Sim, eu creio nisso. Eu creio que o mal que está sobre a terra está na aprovação de Deus. Deus está fazendo algo, está usando isso, assim como Deus estava fazendo algo sobre o Judá, e estava usando o pior que podia usar naquela época. Usou Nabucodonosor. Mas no começo do capítulo 3, eu começo a ver coisas que até então não tinha percebido. Queridos, há algo sobre a Bíblia que você precisa entender, que o profético na Bíblia, ele aparece de um jeito. Por exemplo, quando você vê Jesus entrando no templo com um chicote e batendo nas pessoas e dizendo: não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Vocês transformaram o lugar que seria o lugar de oração, vocês transformaram em covil de ladrões. Os discípulos se lembram de uma palavra profética sobre aquilo, uma palavra sobre aquilo. E onde está essa palavra profética? Está no Salmo 69, no versículo 9, tá ok? Só que quando você vai abrir o Salmo 69, está escrito assim, lá em cima, na sua Bíblia vai estar escrito algo assim: o sofrimento de Davi prefigura a do Messias. Então, muitas coisas da Bíblia, elas estão prefiguradas. Então, quando Jesus está batendo naquelas pessoas, há uma palavra profética sobre aquele momento, que é o Salmo 69, versículo 9, que diz: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Prestar atenção, o Salmo 69, que fala que Davi prefigura
no seu sofrimento o sofrimento do Messias. Então quando você vê Jesus sofrendo tudo aquilo que sofreu, e você vai no Salmo 69, você vê que aquilo que estava acontecendo com Davi, iria acontecer com Cristo. Você vê duas pessoas passando pela mesma coisa, o texto bíblico falando das duas pessoas, com 1000 anos de diferença um para o outro, e o texto se aplica para os dois. Abacuque, 600 anos antes de Cristo, e 2620 anos, com 5 anos, 2625 dos nossos dias. Tem algo muito específico que eu entendo assim sobre a volta de Cristo, muito específico. Então eu vou ler com você o capítulo 3 de Abacuque. O versículo 1 diz assim, eu vou ler na minha Bíblia: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Aí o versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Tenho entendido, Senhor, o que está acontecendo. É isso que ele está dizendo. E me sinto alarmado. Então eu vou desenvolver a ideia aqui, para que vocês em casa entendam também. Vocês estão alarmados com o que está acontecendo nesses dias? Bate também 2625 anos depois. Olha só. E aí ele coloca: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. É um consenso entre todos nós, e nós estamos esperando por um avivamento. E sempre que nós esperávamos por avivamento, sempre que a igreja fala de avivamento, nós estamos imaginando aquele tipo de canto, louvor, e todo mundo com as mãos levantadas. E com o tempo descobrimos que isso não tem nada a ver. Que avivamento começa com arrependimento. Você começa a estudar sobre os avivamentos e descobre que cultos não quer dizer nada em relação a avivamento, mas arrependimento quer dizer sobre avivamento. Então, para que Deus avive a sua obra, nós estamos esperando um tempo de arrependimento da igreja. Há de acontecer um tempo em que a igreja há de se arrepender de todas as más obras que tem cometido, de uma igreja que tem se preocupado só com dinheiro, de uma igreja que não tem sido missionária, de uma igreja que está doente, de pessoas que estão doentes e que pulam de igreja em igreja procurando aquilo que é melhor para os seus ouvidos, procurando mestres que possam falar aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E Deus está, e a palavra diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. E depois ele diz: na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus, na ira dele, é que trará o avivamento. Segundo Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aí depois me chamou muito a atenção quando no versículo 3 ele diz assim: Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. Está falando da vinda de Deus. Nós sabemos que Jesus, quando veio primeiramente, ele veio sem a sua glória, ele deixou a sua glória. Mas olha o que diz o versículo 3 do capítulo 3 de Abacuque: a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Então Deus está trazendo dor sobre a terra para que haja avivamento. E Deus está vindo, Ele está vindo de Temã, que era uma cidade que ficava nos montes, uma cidade das principais que ficava nos montes. E nós estamos aguardando pela nova Jerusalém, que virá também do alto. E aqui ele diz que Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo.
e a sua glória cobre os céus. Jesus, na sua segunda vinda, virá em glória. Então, esse texto está também falando, óbvio que esse texto está tratando de algo da época, e eu entendo claramente que também está falando de algo profético, assim como expliquei sobre o Salmo 69. Então, o que está acontecendo? A terra se encherá do louvor do Senhor. É os próximos passos que vai acontecer com a terra. A terra se encherá do louvor do Senhor, porque Ele virá com a sua glória. Jesus voltará agora em glória. É o Senhor que está vindo sobre a terra em glória. E depois, o versículo 4. Olha como é o Senhor já ressurreto. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele, e aí agora olha que assustador o versículo 5. Adiante dele, antes do Senhor, o que vem? Vem a peste. Era isso que Deus queria que eu lesse. Eu li todo o livro de Abacuque, aqui está retratando exatamente o que vai acontecer. E ele diz que antes, adiante do Senhor, ou seja, na frente do Senhor, o que vem? Vem a peste. E a pestilência seguirá os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Não há uma nação da terra que não está sacudida. A terra está sacudida. Eu não sei o quanto isso é verdade, mas as informações que chegam para mim é que a camada de ozônio está se recuperando. O que chega para mim é que determinados lugares que estavam, como na Itália, em Veneza, as águas já estão ficando limpas nos canais de Veneza. Acho que Deus estava querendo parar a terra. Hoje eu comentei com meu filho, eu falei assim, na hora do almoço, estávamos todos reunidos, meus filhos, meus netos, estávamos todos almoçando junto, e eu disse, Deus está parando a terra, porque nós estávamos acabando com ela. E será que a gente precisa de tanta coisa para viver? Será que a gente precisa de tanto dinheiro para viver? Será que a gente realmente precisa de tanto carro novo, de última geração para viver? E eu percebi que as coisas mais importantes que nós precisamos para viver estavam ali acontecendo comigo na mesa, e me deu uma vontade muito grande de chorar, mas eu segurei, porque ali estavam as pessoas que eu mais amo nesta vida, assim como você ama a sua família. E as coisas mais importantes da vida estavam acontecendo naquele momento comigo. Mas nós estamos todos abalados, porque a terra está abalada, porque está todo mundo se perguntando o que havemos de comer, o que havemos de beber e o que havemos de vestir. Mas Abacuque termina, e quando ele termina, ele diz que ele se alegrará no Deus da sua salvação. Versículo 5 diz que adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Versículo 6, ele para e faz tremer a terra, ele olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. O mundo treme. Versículo 8: acaso é contra os rios, Senhor, que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Não, não é, eles estão ficando limpos. Falei, Deus do céu, quanta evidência!
Eu falei, eu entendi, porque Deus me acordou às 4 da manhã e diz: leia Abacuque. Amados, eu procurei, pode ser que alguém tenha também tido já essa interpretação, mas como ela é contemporânea. Os ribeiros não têm a ira do Senhor, pelo contrário. Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras o descoberto, o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Nós vamos ver esses sinais, porque Jesus disse sobre o sol e sobre a lua, eles estão aqui também. É o que dá certeza de que estamos falando das mesmas coisas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Deus colocou as nações sobre os seus pés. Deus colocou as nações da terra sobre os seus pés. Tu saís, versículo 13, para salvamento do teu povo. Ei, tem uns pastores amigos meus que ficam bravos comigo, porque eles acreditam que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu, Jair, não acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Nós entraremos nela, mas há esperança para nós, e eu me fortaleço muito também nesse texto, entre outros tantos, para dizer: olha só, tu saís para salvamento do teu povo. Ele virá para salvar o seu povo, para salvar o teu ungido, aqueles que são ungidos. Ungido sempre tem a ver com Cristo na Bíblia, e do que nós somos de Cristo, o corpo. Ele está vindo para salvar os teus ungidos. Fere o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Eu acredito do fundo do meu coração que Deus fará a diferença entre o ímpio e o justo neste momento. Eu creio. Você está dizendo, pastor, que quem é justo não vai pegar a epidemia? Não, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Ele virá para salvar, Ele virá para buscar. O mundo vai ficar numa situação terrível, e Ele está voltando. O Senhor está vindo de forma reluzente. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. O Senhor está voltando, e Ele está vindo com todos os seus anjos, com todos os seus exércitos. Ele está voltando. Ouvi, o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí, diante de todo esse mal que está estabelecido, que está vindo sobre a terra, mas primeiramente temos que entender os fatos. Deus quer trazer um avivamento, e para trazer um avivamento, Deus permitiu que a terra seja abalada, para que Ele volte, e Ele voltará em glória, para livrar aqueles que são seus.
Eu acredito naquele texto bíblico que diz que se Ele não abreviasse os dias, nem os escolhidos escapariam. Claro que os dias são difíceis, mas é como termina que vale a pena. Versículo 17 até o 19: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar alternadamente. O Senhor faz isso comigo. A esperança não está no fim de algo. Claro que essa pestilência sobre a terra pode passar daqui a alguns meses, não é isso, mas me parece que é isso que está vindo sobre a terra, e não sabemos a sequência de todas essas coisas. Nós descobrimos que somos vulneráveis, nós descobrimos que existem coisas que podem nos destruir. Queridos, o mal vem sobre a terra, e não é o diabo que está trazendo, porque o mal que o diabo traz sobre a terra já está. Agora, Deus está se vingando? Não, Deus está tratando, e Deus está tratando com toda a terra, abalando as nações, movendo governos, fazendo coisas que nós não imaginávamos. O nosso país era do país de maior iniquidade que estava sobre a terra, dos maiores. A igreja não podia se pronunciar, porque o politicamente correto estava no nosso meio, tomando conta. Não podíamos falar que casamento de homem com homem, mulher com mulher, isso é crime, você falar que isso está errado. Estávamos sendo obrigados a engolir a questão de matar crianças. Queremos salvar vidas e matamos crianças no útero das suas mães. E isso estava sendo colocado na nossa nação, e os nossos filhos estavam aprendendo nas escolas coisas terríveis, cartilhas terríveis. E toda a terra está contaminada com este mal, porque querem justificar o pecado do homem como sendo normal, e Deus nunca vai dizer que o pecado é normal. Casamento com pessoas do mesmo sexo não é normal, assim como não é normal o adultério entre pessoas de sexos diferentes. Não é normal, não está no padrão de normalidade de Deus. E a igreja estava aprovando essas coisas, ou estava em silêncio. Quantos casamentos destruídos dentro da igreja, quantas famílias destruídas dentro da igreja, quanto adultério dentro da igreja. E Deus está nos chamando para uma vida diferente. Por quê? Porque há um juízo sobre a terra, e quando vem o juízo sobre a terra, existe temor. Quantos estão com medo de morrer nesse momento? Ou pelo menos pensando a respeito? E quando você pensa que pode morrer, eu me lembro de Ezequias: arruma a tua casa porque você vai morrer. Quando vem a possibilidade de um juízo, nós paramos e pensamos: preciso arrumar a minha casa. Abacuque termina dizendo, vamos louvar o Senhor. Abacuque termina dizendo que, independente de qualquer circunstância, ele entende que foi Deus que provocou todo aquele mal. Ele entende e renova a sua confiança em Deus. E renova mais do que isso, ele chama de exulta a sua alegria em Deus. A palavra que eu quero terminar dizendo para você nessa noite: renova a tua alegria no Senhor, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Eu não sei quanto tempo isso vai acontecer,
mas será nessa geração. Em muito pouco tempo, nós veremos o Senhor. Ele voltará e levará a sua noiva com Ele. Eu creio nisso. Antes da grande tribulação, no começo, no meio, no final, não sei. Uma coisa é consenso entre todos nós: Ele voltará e levará a sua noiva. Nós vamos subir. Deus te abençoe. Deus faça prosperar o caminho dele na sua vida. Muitas vezes nós oramos para que Deus prospere a sua vida. Eu acho que é melhor Deus prosperar o caminho dele na sua vida. Que Ele faça isso. Guarde a sua casa de todo mal. Não haverá entre nós aquela que aborte. O mal não chegará até nós, mas a vontade de Deus se cumprirá. Somos protegidos, guardados no sangue do Cordeiro. Deus te abençoe, amado.